Agora vamos ver sobre a pobreza de espírito. Precisamos ver primeiramente o que não é ser pobre de espírito. Quando Jesus falou de pobreza de espírito, ele não está se referindo à pobreza material, ou seja, aquilo que nós podemos ver ou tocar. Eu quero dizer para você que no mundo a maioria das pessoas são pobres. Nós sabemos muito bem que grande parte das riquezas do mundo estão nas mãos de poucas pessoas, da menor parte da população. E as estatísticas nos mostram claramente que a maior parte da população é pobre. Digo isso porque, para nós entendermos que a pobreza que Jesus está falando aqui não é a pobreza material. Ou seja, ele não quer dizer que os pobres, materialmente falando, vão herdar o reino de Deus. Não é isso. A salvação, ela não é por obras e muito menos depende de status social. A pessoa não precisa ser rica ou pobre para ser salva. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo, mediante a graça de Deus. A salvação vem pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 7, versículo 13, o seguinte: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Através dessa passagem, nós vemos aqui que são poucas pessoas que vão se salvar. Esse termo poucas é no sentido de fazer uma comparação. Se pegarmos todas as pessoas que existiram no mundo e vão existir e existem, e fizermos uma comparação, veremos que a porcentagem dos que vão ser salvos é mínima, é a minoria. Aqui no final do versículo 14 de Mateus capítulo 7, Jesus diz que poucos há que a encontrem. Isso significa que de todas as pessoas que existiram, que existem e vão existir até o último dia, até o dia do juízo, a minoria vai ser salva. Então eu coloquei esse versículo aqui para nós entendermos que os pobres, por serem pobres, ou seja, as pessoas pobres, elas não herdarão o reino de Deus porque elas são pobres. Então quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, ele não está dizendo que as pessoas pobres vão herdar o reino de Deus. Ele não diz que as pessoas que não têm condições financeiras e materiais, desprovidas de condições financeiras e materiais, vão herdar o reino de Deus. Não é isso que ele quer dizer. Nós vamos ver aqui também, nessa mesma visão de pobreza e riqueza, que isso não depende, ou seja, a condição financeira e social da pessoa não é requisito para ela ser salva ou ser condenada ao sofrimento eterno. Vou ler uma passagem aqui, na qual nós podemos entender que os ricos também herdam o reino de Deus. E essa passagem está em Lucas, no capítulo 18, do versículo 22 ao 27. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta alguma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, ele disse:
quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: logo, quem pode se salvar? Mas Jesus respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então nós temos passagens na Bíblia mostrando claramente que qualquer tipo de pessoa, independente de sua classe, seja ela pobre, seja ela rica, ela pode sim herdar o reino de Deus. Nessa última passagem de Lucas, no capítulo 18, nós acabamos de ler Jesus ensinando que um rico, ele pode entrar no reino de Deus. Ele diz que é muito difícil, mas ele não diz que não vai entrar, e ele também não disse que é impossível. Ao contrário disso, ele disse que tudo é possível para Deus. Mas é muito importante você pensar no seguinte: não é porque uma pessoa é rica que ela vai herdar o reino de Deus. E nem também o contrário. Não é porque uma pessoa é rica que ela vai ser condenada ao inferno. O mesmo vale para o pobre. Não é o fato de uma pessoa ser pobre que vai garantir ou dar a ela o direito de herdar a salvação, de ter o seu nome escrito no livro da vida. O contrário também é verdade. Não é porque uma pessoa é pobre que ela vai ser condenada ao sofrimento eterno. Então nós entendemos que Jesus não se refere a uma pobreza material. Essa pobreza sobre a qual Jesus está falando é uma pobreza espiritual. Trata-se de algo que nós não podemos ver, nós podemos apenas reconhecer. E Deus, sendo conhecedor de todas as coisas, aquele que sonda as profundezas do nosso coração, ele sabe e conhece todos os segredos da nossa alma, ele sim sabe quem é um pobre de espírito.